Olá, meu nome é Daniel, seja bem-vindo a esse canal e eu já vou começar explicando a respeito desse título, do vídeo, que pra quem não sabe, sim, é possível você falsificar Bitcoin ou não ter Bitcoin verdadeiro por mais que ele tenha o mesmo valor. Eu já vou explicar isso pra você, até porque você pode confundir um pouco as coisas e acabar entendendo errado. Como, por exemplo, existe sim golpe no Bitcoin, mas não significa que o Bitcoin é golpe e isso são coisas completamente diferentes. Inclusive, existem pessoas que dizem que caíram em golpes de Bitcoin, na verdade, elas mesmas criaram a própria ruína. Isso por muito provavelmente não entender como é que funciona esse protocolo que é o Bitcoin. Um bom exemplo é um caso que aconteceu há um tempo que basicamente o cara expôs tudo isso no Twitter, dizendo que perdeu aproximadamente 10 ou 15 Bitcoins, de acordo com ele. Alguém havia entrado na carteira dele e transferido para outra carteira privada, onde ele não tinha mais acesso e perdeu completamente, ninguém poderia fazer nada. E reclamou ainda dizendo que ele foi hackeado ou qualquer coisa do tipo, e que o Bitcoin não é seguro o suficiente, alguma coisa do tipo. E como eu disse, se eu encontrar a imagem eu deixo aí pra vocês passando enquanto eu tô falando. Pra quem é mais esperto, pelo menos entende um pouquinho de Bitcoin, analisar a imagem dele que ele tinha mandado, simplesmente exposto a sua chave pública da carteira, mostrando apenas o valor e as transferências que ele já fez. E simplesmente tava lá o código dela, e através do código você já vê que claramente não era Bitcoin de verdade. Ele nem tinha Bitcoin e tava reclamando que perdeu seus Bitcoins, sendo que na verdade o que ele tinha eram sintéticos, moedas atreladas ao Bitcoin, onde ele tava com muito provavelmente ali uma carteira baixada no celular que estava online, ou seja, só que ele já cometeu 3 erros fatais. Ele não tinha uma carteira confiável, a carteira dele não era de Bitcoin, até porque o endereço dentro da blockchain daquela carteira dele não era de Bitcoin, na verdade era uma carteira feita dentro da blockchain da Ethereum, onde ali ele tinha comprado sintéticos de Bitcoin achando que era Bitcoin, ou seja, ele não tinha Bitcoin real, ele caiu em golpe e perdeu completamente. Só que o cair em golpe é entre aspas, ele mesmo causou isso, ele por não saber como funciona o Bitcoin e etc, ele acabou comprando uma criptomoeda que não tem nada a ver, além do mais estava utilizando de forma online. Mas tá, depois de ter explicado basicamente esse caso pra vocês, agora vamos voltar pro início e começar de uma forma um pouco mais lenta pra vocês absorvendo. Enfim, já vou explicar pra vocês algumas etapas e também inclusive explicar pra vocês saberem se a carteira que você possui, por acaso você que criou uma carteira, se sua carteira é de fato dentro da blockchain do Bitcoin e está tudo certinho no caso você tem Bitcoin real. Mas enfim, como eu disse, voltando lá pro começo, a primeira etapa que você tem que fazer para ter certeza que você tem Bitcoin de verdade é seguir a regra de Not Your Keys, Not Your Coins. Se não é sua chave, não é a sua moeda. Basicamente, nas criptomoedas você precisa de uma chave para ter acesso à sua carteira e fazer movimentações de seja qual a sua criptomoeda que você esteja utilizando, ou seja, não é somente para o Bitcoin. E basicamente, se você possui criptomoedas em seja qualquer lugar e você não tem essas chaves, no caso seria aproximadamente, depende da carteira, mas seria 12 palavras, que são geradas de formas aleatórias. Isso aqui é um pouquinho mais complexo e eu deixaria para um outro vídeo explicar um pouco melhor. Enfim, resumindo, se você não tem as chaves, ou seja, as 12 palavras, aquela criptomoeda não é sua. Mas já indo direto ao ponto, aquele Bitcoin não é seu, ou seja, você não tem Bitcoin, e seja com quem que você comprou, se ele possui as 12 palavras, então na verdade o Bitcoin é dele, até porque ele somente pode fazer as movimentações. E isso entra também no caso das corretoras. Você compra através da corretora, você faz lá seu KY, que no caso é você dar confirmações, dar seus documentos e provas e tudo mais do que você tá comprando Bitcoin com eles. E resumindo, fica lá o seu saldo, da criptomoeda que você comprou, no caso o Bitcoin, a sua quantidade, o valor que tá ali, etc, e tudo certinho. Mas você não recebeu em nenhum momento as 12 palavras para você poder controlar. Ou seja, eles estão com a posse dos seus Bitcoins. O que você tem é crédito em Bitcoin que você pode vender a qualquer momento. Qualquer momento, entre aspas. Um momento que ele quiser que você venda. Até porque tem corretoras que não funcionam à noite, de madrugada e vice-versa. Sendo que o Bitcoin ele funciona 24 horas por dia, domingo, independente, 7 dias da semana. Mas enfim, já dando a dica aqui pra vocês, que é a principal coisa, se você compra Bitcoin pela corretora, você tem que jogar os seus Bitcoins para sua carteira privada, a qual você tem posse das 12 palavras e pode movimentar a hora que você quiser. Isso é a primeira etapa, na verdade eu diria o essencial. A primeira coisa que você tem que aprender sobre Bitcoin é isso, inclusive de como fazer a sua carteira privada de maneira correta, porque mesmo por mais que você faça a sua carteira Bitcoin da forma correta e seja de fato Bitcoin, você ainda pode perdê-los se você não souber administrar e cuidar certinho dele, que no caso é não deixar ele online, não mostrar suas 12 palavras para ninguém. Isso aí vai diversas dicas de segurança que você pode estar seguindo. Inclusive, comenta aí embaixo se vocês querem que eu traga um vídeo só para dicas e, no caso, protocolos de segurança que você tem que seguir para você manter o seu Bitcoin e a sua posse. Depois da primeira etapa, que é Not Your Keys, Not Your Coins, vamos para a segunda, que é você verificar se a carteira que você criou é de fato de Bitcoin. Bom, basicamente, como vocês podem ver aqui, eu tô no computador com internet, ou seja, estou totalmente errado. Eu vou criar aqui
aqui para vocês uma, entre aspas, aqui, carteira de Bitcoin. Vamos gerar aqui, ó, uma carteira de 12 palavras, vamos clicar em gerar. Tô fazendo completamente errado, tá, gente? Posteriormente, eu vou ensinar vocês a fazer da forma correta. O que eu tô mostrando aqui para vocês, ó, basicamente temos aqui as 12 palavras, que é a chave, né? Digamos assim, para vocês entenderem melhor, para você ter acesso a uma carteira Bitcoin. No caso aqui, vocês podem até checar, colocar essas chaves aqui, que vocês vão chegar em um endereço completamente vazio, que é esse aqui que eu acabei de gerar aqui. Resumindo, possuem aqui chaves públicas, no caso aqui, os endereços de Bitcoin, para quais você vai mandar os Bitcoins para essa carteira, e aqui as chaves privadas, as quais você vai utilizar para, entre aspas, para você entender um pouco melhor, sacar o dinheiro que está em tal endereço. Para você saber que sua carteira Bitcoin é realmente uma carteira Bitcoin, no caso os endereços batem, primeira coisa é você checar os endereços se eles começam com BC1. Se começa com BC1, 99% de chance da sua carteira realmente ser dentro da blockchain do Bitcoin e tudo tá corretinho. Mas enfim, agora que você sabe checar os seus endereços, se eles são realmente da blockchain real, a única coisa que você vai precisar é saber uma wallet, no caso um aplicativo, que nada mais são do que leitores de carteiras de Bitcoins. E basicamente a única dica que eu dou é que eles têm que ser upper source, que nada mais é do que ter os códigos do aplicativo aberto para você checar ou qualquer outra pessoa checar se eles têm alguma falha, se tem algum problema, ou se no caso ele pode ser controlado ou qualquer coisa do tipo. Mas enfim, aqui eu recomendo que eu utilizo e sempre funcionou e é open source, é a Blue Wallet. Você pode estar utilizando tanto para criar, tanto só para visualizar a sua carteira. Inclusive, se vocês quiserem que eu ensine vocês a criar uma carteira corretamente, seguindo todos os passo a passos, é só comentar aí embaixo, deixar o like, se inscrever no canal e falou, até a próxima.